Ramos, penúltimo orador desta tarde. Foi tabelinha, presidente. Dobradinha que dá certo. Senhoras e senhores, deputadas, deputados, imprensa, convidados, servidores, muito boa tarde. Eu ocupo a tribuna na tarde de hoje para falar sobre a nossa frente parlamentar em defesa da Chesf, que foi recebida na manhã de ontem, segunda-feira, pelo governador do estado de Pernambuco, Paulo Câmara, para contar com o apoio do Poder Executivo Estadual e fortalecer ainda mais a nossa luta em favor dessa companhia tão importante para o desenvolvimento de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. Nós acreditamos, senhoras e senhores parlamentares, ser necessário o debate amplo sobre a situação da Chesf e dos seus servidores, do controle das águas do Rio São Francisco, favorecendo seus usos múltiplos, sobre o provável reajuste nas tarifas de energia com a privatização. E consideramos fundamental discutir a manutenção do importante papel social que tem a Chesf em nossa região. Nossa luta recebeu apoio irrestrito do governador Paulo Câmara, que lidera com firmeza a mobilização dos governadores dos outros estados nordestinos, atendidos diretamente pela companhia. No último dia 5, há quase um mês, portanto, os governadores do Nordeste escreveram uma carta pedindo informações, questionando a proposta de venda da Companhia Hidrelétrica do São Francisco e apresentando soluções buscando entendimento. Mas, como era de se esperar desse desgoverno Temer, até agora os governadores não foram respondidos. Apenas ontem à noite, durante entrevista ao programa Roda Viva, na TV Cultura, do ministro de Minas e Energia, que abordou o assunto de forma superficial e disse, para nossa surpresa, que não havia entendido a proposta dos nossos governadores. Não entendeu e mesmo assim não chamou para debate. É esta discussão, é este fórum que queremos garantir. Não repetiremos a atitude do governo federal, que tem a prática de governar de dentro do gabinete, de costas para os brasileiros. Fomos a primeira frente parlamentar instalada no país, e o nosso trabalho vem recebendo o apoio de importantes entidades, que também demonstram interesse em defender a Chesf, em defender o Rio São Francisco. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, está do nosso lado. Os bispos da Regional Nordeste externaram suas preocupações e entendem, assim como nós, que a privatização da Chesf causará grande impacto da produção da agricultura familiar e trará danos ao meio ambiente. Inspirados por Dom Helder Câmara, que sempre lutou pelo desenvolvimento do Nordeste e teve participação ativa nas conquistas como a Sudene, nossos bispos são voz forte na sociedade e alertam com especial atenção para os prejuízos que podem chegar às populações ribeirinhas. Além da CNBB, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, o CREA, está conosco e já manifestou sua indignação com a proposta de venda do sistema Eletrobras, afirmando se tratar de uma ameaça à soberania do país, à entrega do nosso patrimônio energético. Eu concedo a parte ao deputado Zé Maurício, presidente da Comissão de Meio Ambiente e membro da Frente Parlamentar em Defesa da Chesf. Deputado Lucas Ramos, primeiramente justificar a minha ausência na reunião, em virtude de participar, junto com o deputado Odaci Amorim, em Salvador ontem, da audiência pública em Salvador, na Assembleia Legislativa, junto com o deputado Zó, a convite do presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa da Bahia, onde nós fomos debater a preocupação em defesa do Rio São Francisco. E essa defesa ela se estende à privatização da Chesf, que é a nossa também grande preocupação, em função do Rio São Francisco ser um rio de natureza social, econômica e turística, onde hoje a navegabilidade dele está bastante restrita. Vossa Excelência sabe muito bem, tem pontuado sempre, e tivemos uma visita em Petrolina, a qual Vossa Excelência também participou,
onde houve uma navegação rápida pelo Rio São Francisco. Então, quero aqui me solidarizar com Vossa Excelência, saber que nós vamos ficar na linha de frente. Foi muito importante essa reunião com o governador para mostrar que Pernambuco não só largou na frente com a primeira frente contra a privatização da Chesf, que está sendo feita de forma atabalhoada, onde não se há um estudo que seja apresentado à sociedade de forma transparente. Então, essa é a nossa preocupação, porque na hora que passar para o setor privado, eles vão ficar vendo o Rio São Francisco só como fonte energética. E nós não podemos esquecer a importância do Rio São Francisco, da fruticultura, da sua região lá, que Vossa Excelência tanto sabe, o trabalho que deu para fazer a agricultura irrigada, onde até vinho se fabrica numa região onde jamais se poderia pensar, dando 2 safras de vinho, que até nos oriundos fabricantes de vinho, que é no sul do país, só tem 1 safra. Portanto, deputado Lucas Ramos, fica aqui meu apreço para que Vossa Excelência conte com o meu posicionamento contrário à privatização da Chesf e não só contrário, mas também lutador para que isso não aconteça e, mais uma vez, Pernambuco seja penalizado com atitudes impensadas, mal estudadas, com resultados vindos apenas das mesas dos escritórios e dos gabinetes de Brasília, quando a realidade nossa é completamente diferente. O povo ribeirinho da região do São Francisco não poderá e não aguentará mais uma agressão a essa economia que o Rio São Francisco tem proporcionado. Fora isso, temos a história do Rio São Francisco, que jamais poderá ser esquecida. Ela tem que ser revitalizada, como tem que ser revitalizado o leito do Rio São Francisco. Portanto, fica aqui o meu aparte para que Vossa Excelência, junto conosco, como também o deputado Daci na frente de perenização dos rios, façamos a caminhada para que nada disso aconteça, e sim que Pernambuco seja reconhecido e seja respeitado. É só isso. Excelentes colocações, deputado Zé Maurício. De forma integral, nós incorporamos a parte de Vossa Excelência, porque reconhecemos que a contribuição que Vossa Excelência tem dado na construção do debate, seja como membro parlamentar desta frente, mas principalmente, especialmente como presidente da Comissão de Meio Ambiente desta casa, tem dado a atenção necessária, tem dado o espaço que precisamos para elevar a discussão, para que a gente tenha e ofereça, principalmente ofereça, muito mais do que termos, o respeito ao cidadão pernambucano, ao cidadão brasileiro, que espera do poder público exatamente o que nós estamos fazendo. É o compromisso com o erário, é o compromisso com o debate, é o respeito às diferenças, mas que preservamos o interesse da população, da sociedade, sempre em primeiro lugar. Além do esforço que Vossa Excelência nos traz, a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, a FIEP, também está preocupada com o impacto que a venda da companhia pode causar nos custos de produção. Também se junta à nossa luta. Assim como nós, a FIEP acredita, senhoras e senhores, que a privatização da estatal irá aumentar a tarifa de energia elétrica e isso será transferido para a indústria, elevando os custos de produção e comprometendo a criação de empregos. Criação de novos empregos, inclusive, que por muito tempo foi impulsionada pela atividade da Chesf, seja na geração de energia, seja no incentivo à agricultura familiar ou ainda aos projetos de irrigação e à pesca artesanal, entre tantas outras atividades desenvolvidas a partir das águas do Velho Chico, o nosso rio da integração nacional. É a Chesf quem cuida do São Francisco e agora o governo federal quer abrir mão dessa responsabilidade. Nós não aceitaremos, não deixaremos de lutar pelo nosso patrimônio.
Contamos com o apoio do governo do estado de Pernambuco, dos governadores nordestinos, da CNBB, da FIEP, do CREA, de sindicatos, de federações, da Central Única dos Trabalhadores do Brasil, de movimentos sociais, todas essas entidades que endossam o nosso posicionamento. Eu concedo a parte ao relator da nossa Frente Parlamentar em Defesa da Chesse, o deputado Isaltino Nascimento. Deputado Lucas, nós militamos na vida política desde 13 anos de idade. Então a gente está, enfim, passei pela ditadura militar, né, fizemos muitos movimentos aí, reuniões em sacristias, reuniões em lugares inimagináveis para tentar fugir ao alcance aí daqueles que atuavam no DOI-CODE à época. Passamos por um processo de redemocratização do nosso país, fomos militantes da pró-constituinte, estivemos militando, né, para que a Constituição pudesse ser promulgada em 88, em construção com vários capítulos importantes para a sociedade brasileira, o direito à saúde que não tinha, o direito à previdência que não havia, direito à assistência, enfim, a sindicalização para o serviço público, a perspectiva das terras para os indígenas, para os quilombolas, tantas coisas que foram conflagradas a partir da mobilização social na Constituição de 1988. E lamentavelmente nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? A gente viveu um período da ditadura, que é um período da dificuldade de você se expressar, se organizar, enfim, tem que ter muito, né? As pessoas ficavam com muito temor, e hoje nós estamos vivendo uma paralisia no Brasil e uma ação depredadora do que é o patrimônio público. Então, cada iniciativa que o Estado toma, ela vai na linha de entregar o patrimônio brasileiro ao interesse internacional. É uma situação assim esdrúxula. O que aconteceu na CEMIG recentemente, essa semana passada, né, foi que 3 empresas estatais de outros países adquiriram, tá certo, a possibilidade da exploração das hidrelétricas que fazem parte da CEMIG. Quer dizer, na verdade é uma desnacionalização do capital nacional para entregar, nesse caso, da CEMIG, lá em Minas Gerais, a empresas públicas dos outros países que atuam no setor elétrico. Então nós estamos vivendo um momento muito difícil e, mais do mesmo modo, acho que é muito também pedagógico esse momento que nós estamos vivenciando. Porque muitos, no período da luta contra a ditadura, se escondiam na lógica de uma grande frente que nós fizemos na época, com todos que eram contra o momento que a gente estava vencendo o país, e conseguimos chegar depois, no processo de democratização, a separação, sobretudo, de siglas partidárias. Nesse período aqui, de 85 até o golpe contra a presidente Dilma ano passado, nós agora estamos começando a perceber exatamente a diferença das pessoas, dos projetos, das ideias, né? Karl Marx dizia que a prática é o critério da verdade. E agora estamos vendo qual é a prática de quem é que pensa o Brasil, quem é que pensa de fato o Rio São Francisco, de quem é que pensa de fato Petrolina. Tantas versos e prosas que eu ouvi muita gente falando, dizendo, tratando e se posicionando, escrevendo, apresentando em programas, falando, e agora nós estamos vendo na prática que essa retórica era apenas retórica, não era compromisso. Então nós tivemos hoje, Vossa Excelência também esteve hoje, é um dia de mobilização no país inteiro, né, da luta pela preservação do patrimônio público, para além da questão do sistema elétrico. O Brasil inteiro hoje está sendo mobilizado no conjunto para defender o patrimônio público, e hoje houve um ato público na Chesse. Vossa Excelência esteve presente, nós também estivemos presentes, inclusive participando do abraço que foi um feito simbólico à Chesse, mas é um momento em que a sociedade precisa de fato estar atenta ao significado disso. Significa o chamado Rio da Integração Nacional, aquilo que é uma construção histórica da Chesse, de direito que tem do povo pernambucano e brasileiro, e nordestino sobretudo, que agora se procura se tomar uma atitude para vender simplesmente sem compromisso nenhum. Né? Aquela mobilização feita pela Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, do Pato, né? Na verdade, quem são os patos? Os patos são aqueles que acreditam que o que está sendo feito é para o bem do Brasil. Né? Então nós estamos vivendo um momento muito desafiador e, assim, ao mesmo tempo, para nós é muito positivo. Vossa Excelência, de parabéns pela construção da Frente Parlamentar. Nós vamos resistir aqui nessa casa
a população, esperemos nós que possamos resistir, né? Tem um governo que diz cada 100 brasileiros, apenas 2 brasileiros acham ótimo e bom, que é o presidente Temer. 2 de 100. 98% de rejeição, tentando fazer. Hoje está recebendo mais de 40 parlamentares para tentar se segurar no cargo, para não ser cassado, porque um processo já foi, na verdade, negado pela continuidade para a prestação suprema, e agora é a mesma coisa. É o único presidente da história da República Brasileira que, desde Deodoro, o único presidente da República que teve o primeiro processo, agora tem o segundo processo pedindo para cassar por improbidade. Então esperamos que nós temos essa resistência, essa luta, a mobilização feita em relação a Chester, nós sejamos vitoriosos, que os olhos do povo pernambucano comecem a perceber isso, a sociedade toda perceba, e acho que nós estamos no caminho, nós estamos fazendo nosso papel, a frente está atuando, né? Vossa Excelência, nós vamos estar, semana que vem, entregando um processo no Ministério Público Federal, entrando com uma ação popular, nós vamos, enfim, participar de atividades em outros estados, em outras assembleias legislativas, o que cabe a nós, enquanto cidadãos, enquanto homens públicos nessa casa, estamos fazendo. Então, queria aqui me emanar a Vossa Excelência para nesse pronunciamento e parabenizar, esperar que no momento exato do julgamento do povo pernambucano, as pessoas vão saber exatamente, tá certo, entre a prática e a retórica. Né? O momento é esse. Quem de fato ama Petrolina, ama Pernambuco, ama o Nordeste, e quem de fato tem apenas interesse do ponto de vista individual, pessoal, familiar. Acho que é o momento de separar o joio do trigo, né? E a gente poder ver que aqueles que estiveram bradando lá atrás com a ditadura, na verdade era só retórica. Na prática, querem trabalhar pensando no interesse individual e pessoal. Parabéns a Vossa Excelência. Muito feliz nas colocações, incorporo de forma integral o pronunciamento de Vossa Excelência e essa energia com que Vossa Excelência se coloca para lutar, essa disposição que Vossa Excelência encontra para resistir, senhoras e senhores, respaldada pela sociedade, que se mostra unida nesse momento, mobilizada, atenta, e que não vai permitir que seja diferente o desfecho dessa história. Não vamos permitir, senhoras e senhores, que vendam o patrimônio do povo brasileiro. Nós vamos resistir. E a bandeira deve ser uma só, senhor presidente. A Chester é do Nordeste. Muito obrigado.